1 de Coríntios, capítulo 15, versículo 57. Diz assim: mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Amém? Peço amados que se assentem. Claro que todo o texto ele fala de uma série de coisas e no final ele vem falando até sobre a nossa reunião com o Senhor. Mas o que nós iremos destacar desse texto é justamente a palavra que está no 57. Graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Porque uma das coisas que se fala muito é de vitória. E falar de vitória se tornou uma coisa até um pouco complicada, né? E já tem até pessoas que falam que agora é só vitória. Algo que não é verdade. No mundo tereis aflições. Mas o detalhe é que todo extremo ele é perigoso. Dizer que em Jesus viveremos o evangelho do triunfalismo é realmente um absurdo. Dizemos que estamos com Cristo e enriqueceremos é outro absurdo. Dizendo que está em Cristo, iremos só comer filé mignon é um absurdo. Porque a Bíblia fala que o reino de Deus não é comida e nem bebida. A Bíblia fala que o reino de Deus não consiste na abundância do que cada um possui. Mas como eu disse, todo extremo é perigoso. Então, é muito complicado. Um extremo e outro extremo. E às vezes, que vivem uma vida no evangelho medíocre, sem necessidade. Há pessoas que aceitam uma vida que não é o que Deus tem para ela. Umas colocam a culpa no que está acontecendo com ela no diabo, outras dizem até que é macumba que fizeram para ela. Bom, a Bíblia fala que o que é nascido de Deus não comete pecado e o maligno não lhe toca. Então, macumba não pega em crente. Outras falam que estão passando uma prova. E a pergunta é, eternas provas? Umas já estão tão acostumadas a sofrer que fala a minha sinusite, a minha diabetes, ou seja, ela já se apossou da enfermidade dela. A pergunta é, o que você vive hoje é uma prova ou é o resultado de escolhas erradas que você fez ou a falta de um posicionamento? Volto a dizer, todo extremo é perigoso. Então, viver um extremo do evangelho do triunfalismo, ignorando que Jesus disse que no mundo tereis aflições, é uma loucura. Agora, há pessoas que falam que, por exemplo, eu passo perseguição, porque a Bíblia fala que nós seremos perseguidos, mas às vezes ela é perseguida à toa, porque ela é uma pessoa que se conduz mal diante da sociedade, entende? Todo extremo é perigoso. Há pessoas que falam que o dinheiro é maldito. Não, a Bíblia não fala que o dinheiro é maldito. A Bíblia diz que o amor ao dinheiro é a raiz de toda espécie de males. Alguns pensam que ser paupérrimo é sinônimo de santidade. Não. Também dizer que o nível espiritual de alguma pessoa se mede pela conta bancária é outro extremo. Eu estou fazendo as colocações bem distintas para que ninguém confunda o que é a proposta da mensagem. E por que algumas pessoas colecionam, às vezes, derrotas na sua vida desnecessárias? Passam perseguições desnecessárias. Aceitam as enfermidades desnecessariamente. Tudo começa principalmente no efeito manada. Nós temos uma tendência natural de seguir a multidão. Você compra no supermercado que está mais cheio, você geralmente procura um canal de um vídeo com muitas visualizações. Temos uma forma natural de seguir a multidão. Só que nem sempre Deus quer falar com você na multidão. Nem sempre Deus irá falar contigo através de um famoso. Para você ter uma noção disso, observe. Jesus foi falar com a mulher samaritana sozinho, não havia uma multidão. A mulher samaritana poderia pensar, por que eu tenho que acreditar em você? Não tem ninguém aqui, não tem ninguém te seguindo. Felipe foi falar com o eunuco, uma pessoa só. Mas as pessoas tendem sempre a acreditar e já dizem assim, a voz do povo é a voz de Deus, não é isso? Pois é, a voz do povo é a voz do povo e a voz de Deus é a voz de Deus. São bem distintos. E para você perceber que o problema de seguir a multidão e ouvir e achar que Deus só vai usar para você alguém famoso, com muitos seguidores, é um problema, que a multidão nem sempre participou do melhor da festa. A multidão estava na hora que foi multiplicado os pães. Isso deve ter sido muito legal. Eu, por exemplo, que adoro peixe, faria uma festa, né? Só que aquela multidão que comeu o peixe e comeu o pão, ela não estava no Pentecostes. No Pentecostes, ela não estava lá. O que você acha que era melhor? Os pães ou os peixes ou o Pentecostes? Aquela multidão que comeu pães e os peixes, pessoas que foram curadas,
Não estava no Pentecostes, mas também não estava no Monte da Transfiguração. Olha, se houvesse que pagar ingresso para estar naquele lugar, eu gostaria de estar. Ou pelo menos ver por um vídeo, né? Vou mostrar aqui um vídeo, o que aconteceu. Olha, a coisa foi tão séria que Pedro pirou na batatinha e falou: Senhor, vamos fazer... Pedro já queria construir já um templo lá em cima, porque a coisa foi surreal. Só que a multidão não estava lá. A maioria que saiu do Egito, a multidão que saiu do Egito, não entrou na terra prometida. Apenas Josué e Caleb. Vale a pena dizer que na hora de espiar a terra, foram só os 2 que acreditaram que era possível conquistar a terra. A maioria não acreditou. E a Bíblia fala que toda a congregação chorou. Olha só que coisa complicada. Ele pensou, os outros estão dizendo que não dá. Só 2 está dizendo que dá, o povo começou a chorar. Porque o povo tende a acreditar que a maioria sempre está com a razão. Então, eu quero te parabenizar, você que parou nesse vídeo para me assistir, mesmo não sendo famoso. Deus tem uma palavra para você. Atente aí nos próximos minutos do que eu vou falar para você, que eu tenho certeza que vai nortear a tua vida. E te fazer entender que, às vezes, nem tudo que nós estamos vivendo no Evangelho é o que Deus tem para nós. Às vezes, é a consequência de escolhas erradas ou a falta de um posicionamento correto. A segunda coisa que atrapalha muitas pessoas de serem abençoadas a palavra fala assim, olha, se o teu olho for bom, o teu corpo será luminoso. Mas se o teu olho for mau, o seu corpo será tenebroso. E quão terríveis serão tais trevas. Olha, o negócio é sério. A maneira que você enxerga a vida determina muito a sua alegria. Mas a maneira que você enxerga a palavra de Deus determina muito mais a sua felicidade. Eu quero dizer para você que o motivo pelo qual você está triste deveria ser justamente o motivo que você deveria estar alegre. Como que é isso? Primeiro, porque todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Mas também porque você olha para o cenário da sua vida e diz, não é possível. Quando deveria falar assim, opa, que legal, agora vai dar certo. Porque a gente lê a Bíblia, mas na hora de aplicar na nossa vida, parece que nós lemos a Bíblia ao contrário. Talvez você se acha sozinho diante de uma situação. Poucos amigos, ou talvez você fala até que não tenho amigos, ou você diga, todos me desampararam. Primeira coisa boa, se as pessoas te abandonaram, é um bom motivo para você começar a observar isso, que você descobriu quem era teu amigo. Que legal. Mas a segunda coisa importante se entender disso é que, na história de Gideão, quando Gideão foi fazer a guerra, ele tinha à disposição 32 mil. Quando ele fala para os covardes voltar, volta 22. Ele vai com... Só sobraram 10. E dos 10 só vai sobrar 300. Então, às vezes você acha que está ruim porque você não consegue observar alguém que possa te ajudar. Agora, o mais interessante disso tudo aí é que você não para analisar que um cenário de escassez, talvez você olhe para a sua vida e observe que seja como um vale de ossos secos, é tudo aquilo que Deus precisava para operar na sua vida. Porque Deus sempre opera na contramão da lógica. Observe que quando ele vai abençoar Elias, que não tinha nada para comer, ele poderia ter usado uma rainha rica, mas usa uma viúva pobre. Quando Naamã vai ser curado da lepra, poderia ser num rio de águas limpas, ele usa o rio Jordão. Quando ele vai ressuscitar, quando ele vai ajudar Maria e Marta, olha, a palavra fala que ele chorou, ele era amigo de Marta, de Maria e de Lázaro. Ele poderia ter ido quando Lázaro estava ainda vivo, mas ele vai quando? Lázaro já tinha morrido. Não, Lázaro já tinha sido até enterrado. Talvez você está olhando para a tua vida e o cenário é totalmente desproporcional. Eu digo para você que esse é o cenário ideal para Deus operar, mostrar a sua glória. Nós vamos ler no livro a história de Gideão, que Deus fala para você, olha, você não vai com esse povo todo não, senão eles vão achar que foi a mão dele que livrou eles. Deus quer glorificar o nome dele na sua vida e você não entendeu, por causa do cenário. Deus sempre faz assim. Havia um gigante desafiando Israel, havia homens enormes, mas Deus manda Davi derrubar o gigante. Sensação de impotência. Jeremias fala, Senhor, eu não sei falar porque eu sou uma criança. E Deus manda Jeremias, você vai falar. Então, se você está olhando para você, você se sente totalmente impotente, desamparado. Eu digo para você, está aí o ambiente que Deus quer usar. Agora vai depender de você. Vai depender de você entender o que Deus tem para você nessa série de mensagens. Não adianta você dizer que a perspectiva, o cenário, a escassez ou até o desamparo que você esteja passando por causa da situação
venha determinar que você irá fracassar. Porque Deus sempre trabalhou de forma aleatória a lógica humana e a lógica da vida em geral. A outra coisa que iremos falar nessa primeira mensagem é justamente o que determina muito a sua vida. Com quem você anda. Observe, além de Deus fazer com que ele fosse com menos pessoa para a guerra, não era só para mostrar a glória dele, é porque os covardes e os medrosos iam errar a dinâmica. Havia toda uma preparação, havia hora de quebrar o cântaro. Eu acho que os medrosos, nervosinhos, tremiam, ia quebrar o cântaro toda hora, tremendo igual vara verde. Medroso não podia ir. Às vezes, você tem colecionado derrotas porque você acha que todo mundo é amigo, todo mundo é irmão. Eu vou começar uma empresa, só vou colocar crente para trabalhar para mim. Cuidado, que no meio da igreja também tem o Judão. Na igreja de Jesus não tinha um Judão lá? O Judão estava lá. E aquele, quando ele vê que a empresa deu uma balançada, ele fala assim, o barco da empresa está balançando, vou ajudar. Aí que ele vai ajudar? Fazendo uns furinhos no barco para acabar de afundar. O barco pegou fogo, vamos apagar com gasolina. Ele nem vai fazer, mas gasolina não apaga fogo, não. O covarde é tão cara de pau que ele fala, mas eu pensava que gasolina apagava fogo. É desse jeito que acontece. Muitas das vezes você tem colecionado derrotas porque você não entendeu que com quem você anda determina e muito. E às vezes você reclama com o Senhor. Observe o que fala Coríntios 5, versículo 11. Só para você ter uma ideia do que Deus está falando para você. Observe. Mas agora vos escrevi que não vos associeis com aquele que se dizendo irmão for devasso, ou avarento, ou idólatra, ou maldizente, ou beberrão, ou roubador, com tal, nem ainda comais. Percebeu? Então, não é todo crente que você anda com ele. Tem crente maldizente, roubador. Maldizente fala mal de todo mundo. Ele está contigo, fala mal de todo mundo. Quando ele está longe de você, vai falar mal de você também. Fala mal do pastor, fala mal da liderança. Mas você anda com essa pessoa. E aí você está nessa situação. Você tem que aprender a se relacionar com quem você anda. A palavra fala que nós devemos ser simples como as pombas, mas prudentes como a serpente. Por andar com pessoas erradas, há pessoas que morrem. A história de Josafá é um caso desse. Foi para a guerra Acabe e Josafá. O profeta já tinha falado que Deus ia passar o cerol em Acabe. Acabe entra disfarçado na guerra e Josafá anda trajado como rei. Quase que Josafá morre porque o camarada pensou que Josafá fosse Acabe. Olha o perigo de... Quando Deus foi abençoar Abraão, ele fala o quê? Sai da tua terra, da tua parentela, para a terra que eu te mostrarei e te fartei uma grande nação. Então, às vezes, muitas bênçãos não acontecem em nossa vida por causa de estarmos associados em lugares errados. Sim, com pessoas erradas. Observe que a palavra fala que nós temos que experimentar a boa, perfeita e agradável vontade. Quantas das vezes você faz coisas sem consultar o Senhor? Com quem namorar? Com quem fazer sociedade? Qual a igreja você vai estar? Às vezes a igreja que você está é uma igreja, mas não é o lugar que Deus queria que você estivesse. Às vezes, pessoas não compreendem. Há pessoas que é para você ser amigo, há pessoas que é para você conversar no WhatsApp, há pessoas que você pode trazer na sua casa, e há pessoas que você nunca deveria ter trazido na sua casa. A palavra fala que Jesus é médico. Então nós, como cristãos, somos médicos também, porque Ele está em nós. Agora a pergunta é, algum médico vai trazer um tuberculoso lá no hospital para morar dentro da casa dele? Ou ele ia morar lá? Porque haveria um contágio. Então você tem que ter cuidado. Muitas derrotas acontecem, porque você deixa entrar na tua casa pessoas que Deus não quer que você deixe entrar. E depois ela vai falar coisa da tua vida, e alguém vai acreditar porque fala, ela não sai da casa dela, se ela está falando é porque é verdade, e você foi o culpado. Ou você foi a culpada. São coisinhas, irmãos, que parecem besteirinhas, mas que fazem muitas pessoas perder casamento, falir empresas, perder amigos, porque o maldizente, ele é fofoqueiro, joga você contra o outro, e o culpado foi você que não olhou aqui, olha, não vos associeis. Olha aqui a lista, devasso, avarento, mas ele não é devasso, mas ele não é idólatra, mas ele não é beberrão, mas ele não é roubador, mas ele é maldizente, e você acha normal conviver com uma pessoa maldizente, que fala mal de todo mundo? Pois é. Então, a pessoa errada é um problema porque ela sempre
entorna o caldo. E muitas das vezes você não entende isso. Quantas vezes você se abre com quem você não deveria se abrir? Quantas vezes você conta coisas com pessoas que você não deveria contar? E a pessoa maldizente é assim, né? Se você está mal e conta um problema para ela, ela acaba de acabar com você. Se você está com 2 pneus arriados e vai conversar com ela, ela arria os outros 2. É isso, desse jeito. E se você não aprender a selecionar, principalmente em momentos de batalha, onde a adrenalina está alta, onde você está passando por um momento de pressão. Observe Eliseu, quando aquela mulher, o filho dela morre, e ela vai falar com Eliseu. Preste atenção na cena que vai acontecer. Eliseu vai indo, a mulher vem de lá. Eliseu fala para Geazi, corre, pergunta a mulher como é que ela está. Quando Geazi encontra com a mulher, ele pergunta, vai bem contigo? Vai bem com teu marido? O que a mulher fala para ele? Vai tudo bem. Só que o menino estava morto. Ou seja, a mulher não se confidenciou com Geazi. Por quê? Aquela mulher tinha percebido que Geazi não era correto. E lá na frente, Geazi vai ficar leproso, porque a capa dele ia cair. Agora, quando a mulher encontra com Eliseu, aí sim, ela abre o seu coração. Agora, olha o que vai acontecer depois. Eliseu pega o bordão e fala, Geazi, pega esse bordão, coloca em cima do menino, que o menino vai viver. E se você for pelo caminho, não fala com ninguém. Se alguém perguntar o que você vai fazer, não diga. Geazi vai, coloca o bordão em cima do menino e o menino não ressuscita. Estranho, né? Se Eliseu falou para colocar, com certeza, Geazi foi pelo caminho e disse, Eliseu mandou pegar esse bordão aqui, se eu colocar o menino vai viver. Quando Geazi entrou na casa onde estava o menino deitado, a Bíblia fala que a mulher colocou o menino na cama de Eliseu. Eu achei que a vizinhança estava tudo olhando pela janela lá, ó. Vamos lá ver se o menino vai viver mesmo. Aí Eliseu vai, ora e ressuscita o garoto. Selecionar com quem você anda, selecionar para quem você se abre, determina muito o sucesso na tua vida. Às vezes, o segredo também. Eliseu fala para Geazi não contar o que ele iria fazer. Então, amados, o detalhe que muitas pessoas às vezes colecionam derrotas é porque não param para pensar na importância de com quem ela anda. Por quê? Às vezes você está andando com pessoas que, além de serem maldizentes, Deus está destinando para elas juízo. Observe que o juízo não desceu sobre Sodoma e Gomorra antes que Ló saísse. Às vezes também a bênção que Deus tem para você é para você, não é para outras pessoas. E às vezes você não é abençoado porque você está andando em lugares errados. Ou às vezes você pode passar por situações constrangedoras por andar com a pessoa errada. Agora, muitas das vezes você tem deixado de ser abençoado porque você não consegue discernir homens e mulheres de Deus. Muitas pessoas, às vezes, deixam de ser abençoadas porque têm dificuldades de andar com grandes homens de Deus. Simples assim. Não vou andar com aquela irmã, não. Eu sou tão pequenininha, me sinto humilhado de andar perto dela. Não vou andar com aquele irmão, não. Aquele irmão, ele é tão... Eu não vou ficar perto dele, eu perto dele eu desapareço. Pois é. Isso determinou toda a derrota na vida de Saul. Saul estava reinando, estava bem, mas ele precisava de ajuda. O que Deus faz? Manda Samuel auxiliá-lo. Saul arruma um problema sério a ponto de rasgar a roupa de Samuel. E a Bíblia fala que Samuel não se encontrou mais com Saul até a sua morte. A pergunta é, Saul não foi consultar uma feiticeira depois que Samuel morre? Por que Saul não foi procurar Samuel? Porque muitas pessoas têm dificuldades de andar com homens de Deus, porque homens de Deus são sinceros, falam a verdade. E a sociedade de hoje adora viver a mentira e ouvir uma mentira. Simples assim. Só que o detalhe de Saul não procurar Samuel fez com que ele se afundasse cada vez mais na derrota. Pior, além dele não procurar, porque o fato de Samuel não procurar Saul não quer dizer que Saul não poderia procurar Samuel. Samuel era a autoridade espiritual em Israel e Saul a autoridade política. O pior iria acontecer que agora Deus manda quem? Davi auxiliar Saul. E o que Saul vai fazer com Davi? Vai tentar matá-lo. A pergunta é, além de saber com quem você anda, você
tem identificado homens e mulheres de Deus que passam o seu caminho? Ou você tem espantado para perto de você? Porque o teu complexo de inferioridade é tão grande que você fala igual uma vez eu vi um irmão falar: eu gosto de andar com os pequenininhos. Isso, irmão. Não tenha dúvida. Todos os grandes homens de Deus, todos tiveram alguém. Eliseu teve Elias. Timóteo teve Paulo. Arão teve Moisés. E por aí vai. Então, às vezes, quando chegar lá no céu, e eu espero que você chegue, mesmo passando aqui na terra uma vida complicada, desnecessária, aí Deus vai passar a fila. Eu mandei aquele irmãozinho lá, você não quis isso. Tem pessoas que são assim, irmãos. Só que Deus mandou pessoas para te ajudar, mas você não quis. Isso quando não inveja e tenta matar o irmão que Deus mandou para te ajudar, ou a irmã que Deus mandou para te ajudar. O que você tem feito com os homens e mulheres de Deus que têm cruzado o seu caminho para te trazer uma palavra de paz, de alegria, para te trazer instruções que valem muito mais do que dinheiro? Porque você não consegue andar com pessoas grandes, você só gosta de andar com pequenininho. Não sei não. Vai que ela vai me chamar minha atenção por causa do meu pecado. E daí? Não, ela é muito santa. Eu me sinto tão pequena perto dela, que eu prefiro não andar perto dela. Pois é, mas Deus mandou ela para te ajudar. E o pior, que você não sabe, ela nunca ia questionar você. Ela nunca ia te acusar. Isso está só na sua cabeça. Às vezes a situação está na tua vida porque Deus mandou homens. Irmãos, já vi casos de pastores, que Deus manda lá um irmão para ajudar esse pastor, e quando ele acha que aquele irmão que Deus mandou está brilhando mais do que ele oprime o irmão até o irmão sair da igreja dele, porque acha que aquele irmão está roubando a cena dele. Pois é. Mas aquele irmão era justamente quem Deus mandou para te ajudar. Então, não é só com quem você anda, é com quem você tem deixado de andar. Você tem enxergado os homens e mulheres de Deus que Deus colocou no seu caminho? Tem mesmo? Ou quem sabe você está igual aquele homem aquela historinha antiga, né? Que Deus falou que ia dar livramento para o rapaz, ele estava lá no mar à deriva, aí Deus manda um helicóptero e fala: não, pode ir embora, Deus falou que vai me livrar. Aí Deus manda um outro barquinho: não, pode ir embora, Deus falou que vai me dar livramento. Aí o barco afunda, quando ele está afundando, aí ele fala: Senhor, por que você me ajudou? Eu mandei o helicóptero, eu mandei o barquinho. Pois é, às vezes pessoas estão nessa situação. Entende? Porque às vezes, amado, algumas derrotas que nós colecionamos são desnecessárias. E às vezes ficamos colocando a culpa: não, eu estou assim mesmo porque... Não, irmãos, tudo bem, não devemos transformar o evangelho no trampolim para a fama, não devemos achar que se estamos com Jesus não vai faltar nada, porque Davi era homem de Deus e passou fome por 2 vezes. Uma vez ele comeu o pão da preposição, outra vez ele foi pedir comida para Nabal e Nabal negou a comida para ele. Gideão também passou por problema não estou querendo te pregar um evangelho onde não vai haver problemas, não. O detalhe é se o problema que você está passando é porque você deveria passar, ou porque você não tem entendido a dinâmica do evangelho. A dinâmica do evangelho é que somos um corpo, e Deus sempre mandará alguém, e às vezes identificar esse alguém vai determinar o teu sucesso. Às vezes a sua vida seria diferente se você tivesse percebido aquela irmãzinha que ia contigo levar a criancinha na escola, né? E você nunca puxou um assunto com ela, e quando ela tentou puxar assunto contigo, você cortou. Era aquela irmãzinha que Deus queria usar para você, mas você queria dar com aquela outra, porque a outra você achava que não ofuscava você. Pois é, mas Deus mandou. Às vezes aquela colega lá na tua empresa, lá no teu trabalho, aquele irmão que Deus mandou no teu trabalho, você conversa com todo mundo, mas com aquele irmão tu não conversa, porque você acha que ele é muito santão, porque ele dá bom testemunho, mas é ele que Deus ia usar para você. Pois é. Então, por hoje, esta é a palavra de Deus para nós. Com quem você tem andado? Com quem você tem deixado de andar? Qual a visão que você tem do evangelho? Porque, muitas das vezes, as derrotas que você tem colecionado não tem nada a ver com aflições inerentes
a quem vive pela fé. São faltas de posicionamento ou escolhas erradas. Até mesmo escolhas trabalhistas. Será que esse trabalho é o que Deus queria para você? Ou você deixou um outro por esse? Pedir direção a Deus é importante para tudo em nossa vida. E muitas das vezes estamos passando por problemas que não deveríamos, porque não dependemos de Deus, não oramos pedindo a Deus direção para a nossa vida. Vamos orar? Senhor Deus e Pai, louvado seja o teu nome para sempre, ó Deus. Ó Deus, dá-nos humildade para conseguir andar com os grandes, dá-nos humildade para depender de Ti nas nossas decisões, ó Pai. Dá-nos humildade para parar de colocar a culpa nas pessoas, ou às vezes até no diabo, quando a culpa é somente nossa. Ó Pai, dá-nos graça, meu Senhor, para que possamos ser humildes a ponto de orar como Davi orou. Senhor, quem pode entender os seus próprios erros? Expurga-me, Senhor, dos erros que me são ocultos. Te pedimos em nome de Jesus. Amém.